Queridos irmãos em Cristo Jesus, boa noite e o nosso muito bem-vindo. Que alegria, mais uma quarta-feira, mais um culto e mais uma oportunidade, ou várias oportunidades. Oportunidade de orar uns pelos outros, ajudar-nos mutuamente. Eu oro por você, você ora por mim e nós oramos por todos os necessitados. Mais uma oportunidade de uma reflexão na palavra de Deus, adorar ao Senhor em todas as partes do culto, é claro, mas cantar também, que faz tão bem a nossa alma, que edifica. Graças a Deus por essas oportunidades todas que temos. Queridos irmãos, bem-vindo ao nosso culto e com os nossos corações muito alegres e cheios de gratidão a Deus. Nós vamos inicialmente orar e em seguida vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus, um dos nossos belos hinos do cantor cristão. Mas vamos orar neste momento, dedicando o nosso tempo, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Vamos dedicá-los a Deus durante todo esse período de culto mais intensamente. E é claro que essa dedicação acompanha a nossa vida inteira, isso é o ideal. Vamos orar? Nosso querido Deus, amado Pai, agradecemos o privilégio de sermos teus filhos e termos o Senhor como nosso único Deus. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque Cristo Jesus, o teu amado Filho, ao realizar a sua obra redentora na cruz do Calvário, e uma vez que este conhecimento, esta mensagem de fé e de esperança chegou a nós, e tendo aberto o nosso coração e a nossa mente para receber Jesus, a sua mensagem, a vida, o perdão que Ele veio nos outorgar, fomos feitos filhos do Senhor. E nós te adoramos com gratidão por esta condição em que nos encontramos hoje. Muito obrigado, Senhor, por seres o nosso Deus e por nos receberes como teus filhos por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Dedicamos esse tempo de culto ao Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós dedicamos ao Senhor e queremos usá-los agora na adoração, no ouvir e na compreensão da Tua palavra e em seguida traduzir esse conhecimento em um modo de viver que seja do Teu agrado, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e recebe este culto, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Queridos irmãos, então vamos agora cantar um hino de adoração ao nosso Deus. Que grande amigo é meu Jesus, tão santo, bom e eterno, sem outro igual o seu poder e seu amor superno. Para esta ovelha sem vigor, olhou com simpatia e sua tão bondosa mão serviu.
A bênção de receber ajuda pelas orações dos irmãos, a bênção de ajudar os nossos irmãos com as nossas orações, colocando os nossos queridos irmãos, que já estão, mas na oração, reforçando esse estar nas mãos de Deus. Colocar aqueles que, em função do momento em que vivemos, correm risco de contágio, de contaminação, os nossos queridos irmãos que atuam em hospitais, em clínicas, em laboratórios, pessoas que trabalham em segurança também, e são serviços essenciais. Nós queremos, mais uma vez, pedir as misericórdias e a proteção de Deus sobre os nossos queridos irmãos. Orar também com gratidão a Deus pela recuperação de alguns dos nossos irmãos, pela melhora. Louvado seja o Senhor por isso. Queremos também orar por nossa igreja, pelos irmãos idosos, orar também por nosso país. Vamos nos juntar, vamos nos unir em oração ao nosso Deus, nessa oração de gratidão e de intercessão também. Oremos. Ó Deus bendito, é maravilhoso ter o Senhor como a nossa fonte de fé, a base da nossa fé, e poder confiar ao Senhor os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas aflições. Muito bom, Senhor, saber que és um Deus que tem ouvidos para ouvir e ouves as orações dos teus filhos. És um Deus que tem mãos e pés e olhos, e o Senhor faz uso de tudo isso para nos acompanhar, para nos orientar, para nos ouvir, para nos proteger, para dirigir a nossa vida, orientando-nos cada dia, especialmente pelo ministério do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos as bênçãos recebidas em nossa igreja, as nossas famílias, muitos irmãos doentes que já passaram por hospitais, estão se recuperando em casa, e nós te louvamos, porque claramente há evidências indiscutíveis das tuas mãos poderosas agindo, atuando. Sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor é dono de tudo, é Senhor de tudo. Se o Senhor permite uma doença, a gente fica doente. E se é para a tua glória, em termos de cura, o Senhor nos cura. E segundo a tua palavra, se é doença para a morte, também o homem morre. E sendo curado, ou morrendo, ou vivendo, tudo é para a tua glória, Senhor, e também é que os nossos corações convertidos, a nossa mente convertida, nós desejamos que a tua glória seja feita do teu modo, Senhor, como o Senhor providencia, como o Senhor planeja. Nós desejamos estar em tuas mãos, desejamos fazer a tua vontade na vida e na morte, glorificando o teu santo nome. Mas nos regozijamos, ó Deus, como pessoas que temos os nossos laços humanos. Nós nos regozijamos, nos alegramos pela melhora dos irmãos, pelas notícias que recebemos de que o irmão está melhor, a irmã está melhor, saiu do hospital, está em casa. Como é gostoso ouvir isso, Senhor. Por isso, e também por nosso dever cristão, nós oramos, intercedendo pelos nossos queridos irmãos, por aqueles que estão doentes, que estão se tratando em casa. Nós te agradecemos por aqueles que já se recuperaram, te agradecemos pelo longo tempo em que muitos irmãos estão trabalhando, estão aí na linha de frente, de risco, e o Senhor os tem protegido até agora, Pai querido. Como é bom saber isso. Muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tuas bênçãos, pela cura, e rogamos mais uma vez que o Senhor proteja aqueles que estão como segurança, como enfermeiros, como atendentes, como médicos. Nós pedimos a tua bênção, Pai querido. Abençoa também a nossa igreja que vive esse período em que os nossos desejos de companhia presencial, nós ainda estamos impedidos.
mas nos alegramos, porque nós nos relacionamos, nós sabemos como os irmãos estão e também levamos a palavra do Senhor aos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por essa possibilidade que o Senhor dá à nossa igreja, às tuas igrejas, todas elas. Bendizemos o teu nome, Pai querido, porque o Senhor sempre nos dá as ferramentas, as oportunidades, para que a tua palavra não fique presa, mas ela é levada ao coração daquele que com alegria quer recebê-la. Oramos pedindo a tua bênção por nossa igreja, pelos nossos irmãos idosos. Muito obrigado pelo teu cuidado para com eles. Obrigado também, Pai, pelo nosso país, que nós amamos e sofremos com o sofrimento do país, com a situação em que ele se encontra neste momento, de tantos desencontros, de tantos desentendimentos, mas pedimos a tua misericórdia e também a tua repreensão, Pai querido. O Senhor tem autoridade sobre o nosso país, sobre o mundo, porque tudo é obra das tuas mãos. O Senhor é o Senhor de todas as pessoas. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Rei dos reis. E nós te louvamos por isso, ó Deus. E oramos para que toda a terra saiba isto, para que o nosso país saiba isto, para aqueles que estão no poder do nosso país e que andam se vangloriando, aqueles que imaginam ser inalcançáveis, indestrutíveis e estão cometendo absurdos, nós pedimos uma severa repreensão vinda do Senhor para eles. Faça com que pessoas decentes, pessoas que têm o coração na humanidade, nos desejos e nas necessidades do homem, especialmente do homem pobre, que não tem dinheiro para alcançar os melhores tratamentos, as melhores formações. Nós pedimos que o Senhor repreenda os homens maus que de algum modo chegam ao poder. Pai querido, nós compreendemos que tudo isto é resultado do próprio pecado da humanidade, mas pedimos que o Senhor olhe com olhar de misericórdia para aqueles que lutam por trabalho, por recursos, e, ó Deus, cada vez mais são distanciados das oportunidades por uma administração horrível. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso coração e a nossa mente, e derrama sobre nós a tua maravilhosa graça sempre, Senhor, para que, com dificuldades ou não, nós vivamos em comunhão e em gratidão ao Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, então nós vamos agora meditar na palavra do Senhor nesta noite de quarta-feira, o nosso culto tradicional, o nosso chamado culto de oração, mas que durante esse período também ele está no mesmo formato dos nossos cultos de domingo. Então, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Neste caso, aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, especialmente o verso 17, nós vamos ler. Um texto bastante citado, muito conhecido, né? Que nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu creio que muita gente conhece esse versículo de cor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sei desse versículo decorado desde a minha infância, sem dúvida nenhuma. E sei que muitos dos irmãos assim o sabem também há muito tempo. Mas, queridos irmãos, mais do que saber um versículo decorado, é importante que nós procuremos conhecê-lo e verificar o seu conteúdo,
a sua base, como esse texto também se relaciona com os demais textos, como o versículo se relaciona com o seu contexto, e como esse contexto se relaciona com toda a Bíblia, com toda a palavra de Deus. Assim, a nossa consideração neste versículo, mas levando em conta tudo aquilo com que esse texto pode ter implicação ao longo de toda a Bíblia e conosco também. Então, vamos considerar isso. O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, certamente o maior dos apóstolos, embora ele se considerasse o menor, Paulo precisou escrever 2 cartas à igreja de Coríntios. E são as maiores cartas do apóstolo Paulo, ao lado de Romanos, por exemplo, que também é uma grande carta, 16 capítulos. Paulo precisou escrever, quer dizer, falar 2 vezes, numa exposição grande, numa carta longa, à igreja de Coríntios. Só isso já nos leva a pensar sobre os desafios de ensinar a palavra de Deus, o desafio de levar os crentes a essa consciência de que são novas criaturas e devem ter consciência das implicações de ser uma nova criatura. E também não nos cansemos de ensinar, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, né? Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, naturalmente respondendo questões sobre vários assuntos, né, que foram levados a Paulo para que Paulo orientasse a igreja. Ele escreve, e é claro que há uma reação por parte da igreja. Nem sempre a igreja recebe muito bem as admoestações do pastor, do pregador, do líder. Então, as reações, certamente, algumas muito boas lá em Coríntios e outras não tão boas assim. A igreja discutia, havia na igreja quem discutia até a autoridade de Paulo, quer dizer, quem é Paulo para nos dizer essas coisas e por que é que ele está nos falando dessa forma. E então nasce a segunda carta. Há quem diga que Paulo escreveu, né, os nossos estudiosos e tal. Existe a especulação de mais uma carta que Paulo teria escrito a Coríntios, mas essa carta não consta. Então, se Deus não colocou essa carta, essa suposta carta de Paulo, se Deus não colocou no seu livro santo, então ela não deve trazer nenhuma preocupação e nem curiosidade a nós. Então, nós temos a primeira e a segunda carta. Nessa segunda carta, Paulo faz uma exposição sobre o apostolado, né, o trabalho de ensinar, a autoridade apostólica dele. Então, essa segunda carta é interessante e é nela que estamos. E é nesse contexto que nós encontramos esse versículo que nós citamos, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu aprecio o modo como Paulo examina tudo, analisa tudo e coloca as coisas com muita precisão, com muita propriedade. O que ele tem a dizer à igreja, ele vai dizer. Mas Paulo tem consciência de que aqueles que estão na igreja e que de fato são uma nova criatura, aqueles que de verdade nasceram de novo, têm Cristo no seu coração, têm uma nova natureza e, na verdade, é uma nova criatura, Paulo sabe que essas pessoas terão as dificuldades, mas elas trabalharão a sua vida, elas se esforçarão para viver
o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele coloca uma palavra, né, que pode nos levar a uma dúvida, a uma possibilidade, a uma condição. Então ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo sabe que dentro da própria igreja, do grupo, né, desse universo para quem ele escreve, Paulo sabe da possibilidade de que muitos ali não estão em Cristo Jesus. Então, tudo que ele vai dizer é uma realidade na vida daquele que está em Cristo Jesus. Porque a nossa vida só é transformada quando de verdade nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Então é muito interessante que logo no capítulo 5, Paulo já coloque as coisas dessa forma, para o que ele já disse e para o que ele ainda tem por dizer. A verdade é que ele espera que uma pessoa que está em Cristo olhe firmemente para algumas coisas e, com a mesma firmeza, deixe de olhar para outras coisas, por uma simples razão, porque essa pessoa nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E olha como ele estabelece aqui as bases para todo o seu conjunto de orientações e de argumentos, né? Aí ele diz, as coisas velhas já passaram para aquele que está em Cristo, para aquele que é nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, um novo horizonte se nos apresenta a nós que nascemos de novo, a nós que recebemos Cristo Jesus como o nosso Salvador. É interessante, daqui do capítulo 5, verso 17, nós olharmos para algumas coisas que ele disse atrás, e nós olharmos para algumas coisas que estão lá na frente. Por exemplo, eu acho interessante o versículo com que Paulo termina o capítulo 4, né? Que faz parte desse contexto. Eu estou trabalhando, pelo menos aqui, com os capítulos 4, 5 e 6, para que a gente compreenda bem o que é esse capítulo 4, e especialmente o capítulo 5, e especialmente este versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas então me referi ao modo como ele termina o capítulo 4. E veja bem, aqui no capítulo 4, Paulo encerra dizendo assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha que mudança acontece na vida de uma pessoa, e o crente, a igreja, precisa ter essa consciência de que as coisas mudaram. Se, de fato, somos crentes, somos uma nova criatura. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As coisas que se veem, as coisas que são palpáveis, as coisas que têm valor, é moeda de troca, de compra, essas coisas pertencem à nossa velha natureza. É o homem ainda no pecado, debaixo da maldição. É o homem que ainda está relacionado apenas com Adão, né? O primeiro Adão, aquele que no Éden fez um estrago na sua própria vida e em toda a humanidade, né? Em toda a sua descendência. Então, as coisas passadas, as coisas materiais, as coisas que se veem, as coisas que têm valor para esse mundo, são coisas que pertencem à velha natureza.
Mas aí a gente tem que ver a velha natureza e pensar nela, ao mesmo tempo nos fixando na base da nossa reflexão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então eu preciso, como crente, entender que, uma vez crente, o meu relacionamento com as coisas que se veem, com as coisas que parecem muito agradáveis aos olhos, coisas boas para se comer, foi assim que Eva viu, né, o fruto lá. Ela olhou e acabou chegando à conclusão de que era muito bonito, né, a sua cor parecia apetitosa, despertar o apetite, e era coisa boa para se comer. Então, as coisas palpáveis estão relacionadas, se relacionam muito bem, porque atendem muito bem às necessidades e os desejos do homem que está ainda debaixo do pecado, a velha natureza. E Paulo diz, isto muda a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. As coisas mudam. Então, vamos adiante. Por outro lado, as coisas que não se veem são perenes. E aí o trabalho de Paulo em mostrar para os crentes da igreja de Coríntios, que eram tão preocupados com as coisas visíveis, tão apaixonados por elas, que se esqueciam de quem eram, porque eram pessoas nascidas de novo, nascidas em Cristo Jesus, e já há algum tempo deveriam ter aprendido a dar menos atenção às coisas materiais, às coisas efêmeras, às coisas passageiras, às coisas temporais. Por que é que nós nos ligamos tanto nas coisas temporais? Por que é que o homem se preocupa tanto com uma boa casa, com um bom carro, um trabalho excelente, ganhar muito dinheiro e viajar? Sim, essas coisas são boas, mas elas não podem mais ocupar a posição número 1. Ela não pode mais ocupar a prioridade número 1 na vida daquele que nasceu de novo. A insistência de Paulo é essa. Então Paulo diz, quem nasceu de novo e quem vive em função dessa nova natureza, ele tem o seu olhar voltado para as coisas que são eternas. É o final do verso 18 do capítulo 4. Então, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, Paulo chama a atenção do novo nascido, do homem regenerado em Cristo Jesus, para que tenha consciência, aprenda que a nova natureza que hoje há nele, né, essa nova natureza, ela tem uma preocupação, um cuidado especial com as coisas que são eternas, as coisas que se não se veem. Aí nós vamos encontrar Paulo orientando lá muito na frente, dizendo que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E os verdadeiros valores estão nessas coisas. Pensai nas coisas que são de cima. Se existe alguma coisa de valor, alguma coisa decente, né? Então, nisso pensai, e não naquilo que é temporal, que custa dinheiro, que tem valor, mas tem valor temporal. Isso não nos acompanha para a eternidade. E outra coisa, a nossa vida aqui é curta, temos uma eternidade pela frente. O crente precisa aprender que não deve se apegar tanto às coisas materiais e que estão relacionadas apenas com uma vida curta, porque isso pode prejudicar os valores eternos, que serão vividos por uma eternidade, e não apenas por meio século, um pouco mais do que isso, ou um século para quem vive demais, e uma eternidade inteira. Então, Paulo chama atenção para isso, e ele diz, e é por isso que daqui, né, a gente vê essa projeção já para o que Paulo vai dizer no versículo 17 do capítulo 5, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O grande desafio, por isso 2 cartas, 3 cartas talvez, só para uma mesma igreja,
O grande desafio para o apóstolo, para o pastor, para o líder, o professor da Bíblia, enfim, o grande desafio é, primeiro, ter essa consciência em si mesmo, da sua própria vida, mas levar a igreja, levar o povo de Deus a essa consciência. As coisas mudaram. Cristo está em você. Você é uma nova criatura. E uma olhada no capítulo 6 vai nos auxiliar bastante a compreender isso. Por exemplo, eu vou ler o verso 17, de novo do capítulo 5, e passo imediatamente para o capítulo 6 para nós observarmos como isso está na mente, no coração de Paulo. Então vejam só essa conexão do verso 17 do capítulo 5 para os versículos iniciais do capítulo 6. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com isso na nossa mente e no nosso coração, olhemos, por exemplo, para o primeiro versículo do capítulo 6, que diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então Paulo fala de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e daqui há uma conexão com o que ele diz no verso 1, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Vejam a possibilidade que há, tristemente, de que de fato a pessoa tenha recebido a nova natureza em Cristo Jesus. Isso quer dizer que ela se converteu de verdade, mas a graça recebida nela é uma coisa vã, porque ela não está vivendo debaixo dessa graça. A nova natureza colocada nela, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, Paulo está falando da possibilidade de que você tenha recebido a graça de Deus em vão. E isto, ou essa atitude, não é uma atitude recomendável. Na verdade, ela é desaconselhável e é repreendida pelo apóstolo Paulo, para que se você nasceu de novo, se tornou um crente em Cristo Jesus, nova criatura, e aí? Mas continua olhando para trás, apegado às coisas que se veem, às coisas temporais, às coisas materiais. Com isso, cada vez que a nossa postura ela se apoia nas coisas materiais, nas coisas que se veem, nós perdemos uma grande oportunidade, primeiro de crescermos pessoalmente, e depois de ajudarmos outras pessoas a crescerem também. Nesse caso, Paulo diz, a pessoa recebeu a graça de Deus em vão. Por quê? Esse porquê merece, né, uma leitura completa do capítulo 6. Mas aqui, no capítulo 6, de forma assim resumida, Paulo vai mostrar as coisas, a luta do apóstolo, a luta do crente, a luta do novo regenerado, né, do novo nascimento, aquele que nasceu de novo, a luta dele para ser o que deve ser e a luta dele para não ser aquilo que a sua natureza carnal clama tanto e quer tanto. Há um dualismo em nós. Seria muito bom, isso facilitaria muito a nossa vida cristã, se na hora em que nós recebemos Cristo Jesus, que a Bíblia chama de novo nascimento, regeneração, quer dizer, gerado de novo, bom seria se essa nova natureza de Cristo Jesus se apropriasse tanto da gente, do nosso corpo, inclusive, dos nossos pensamentos,
de modo que não houvesse espaço para a velha natureza, mas não é assim. Paulo, inclusive, ele fala aqui que nós estamos presos a esta casa, a este templo, a este edifício que é o nosso corpo. É uma prisão para nós. Ele, inclusive, diz que enquanto nós estamos aqui, é como se nós estivéssemos ausentes de Cristo Jesus em termos presenciais. E ele justifica isso dizendo que a nossa alma, essa nova natureza, anseia pelo momento em que ele vai se libertar, né, dessa prisão, que é o nosso corpo, porque então estaremos presencialmente com Cristo Jesus. Que pensamento bem construído, bem elaborado por Paulo. E, de fato, o crente tem. Eu sei que você tem porque eu também tenho. Quantas vezes passo por isso, né, de almejar, de pensar no bem, num momento de extrema felicidade, aquele em que, finalmente, nós estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecê-lo como por ele somos conhecidos, vê-lo face a face. Mas enquanto nós estivermos nesta prisão, isto não acontecerá. Então, nesse capítulo 6, Paulo vai trabalhar, mostrando que em função desse desejo que nós temos de nos libertar disso, e enquanto nós não nos libertamos, nós vamos trabalhar e nos esforçar nessas duas direções, que vou fazer um resumo aqui logo em seguida. E aí, diante de nós, o capítulo 6, que é um capítulo bastante conhecido. Aqui Paulo fala da dureza que enfrenta essa nova criatura, né? Esse que nasceu de novo. Então, vamos imaginar que, a partir de hoje, nós vamos tomar essa consciência e nós vamos trabalhar muito em função das necessidades da nossa nova natureza, aquilo em Cristo Jesus. Então, Paulo ele usa a expressão como ministros de Deus, né, a partir do versículo 4. Paulo vai desenvolver um pensamento todo interessante para que nós, como crentes em Cristo Jesus, não venhamos a dar escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. É aqui que ele vai desenvolver um pensamento gradativo, que vai crescendo, né? Antes, como ministros de Deus, diz ele, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas orações, na pureza, na ciência, né? E aí, ele vai desenvolvendo isso e dizer como o esforço para isso faz de nós pessoas aparentemente desconhecidas, de pouco valor. Então ele diz, como desconhecidos, mas sendo conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muito, como não tendo nada e possuindo tudo. Então, Paulo está mostrando para a igreja, para nós, para mim, para você também, que em lugar de nós vivermos apegados aos bens materiais que passam, e isto é uma consequência natural daquele que nasceu de novo, é deixar essas coisas para trás, é apegar-nos cada vez menos até que nos libertemos por completo. E, embora a nova vida tenha os seus desafios, né, que parece que nós vivemos mais tristes, pobres, nós não temos nada, então, e nem temos muita alegria, mas Paulo diz, isto é que o mundo que está preso à sua velha natureza, nos enxerga dessa forma. Mas Paulo diz, na verdade, nós temos muita honra. Na verdade, nós possuímos tudo. Na verdade, nós somos as pessoas mais livres e não as presas. Os mais felizes e não tristes. E aparentemente não temos nada, mas nós possuímos tudo. Então, esse olhar, essa leitura, só é possível à nova natureza. E muitos crentes não dão atenção devida a isso e ficam
olhando para si mesmas. Quer dizer, então, o novo nascimento, ele muda o nosso olhar. Na nossa velha natureza, o nosso olhar é voltado para nós mesmos, para dentro de nós, para as nossas necessidades, para os nossos sentimentos. Então, se estamos tristes, nós queremos, vamos ao shopping, fazer uma boa compra, e as sacolas cheias de roupa parecem mandar a depressão lá para longe. Mas isso vai passar. Amanhã, daqui a um mês, essa roupa já é velha. O shopping está lá esperando, as novidades chegam. E isso de roupa, de carro, de casa, de viagem, de tudo isso. E este é o olhar daquele que está preso, vive influenciado pela velha natureza. A nova natureza, não. A nova natureza dá pouco valor a isso, porque isso passa. Ela vive ocupada com as coisas essenciais da vida, com as coisas perenes. Então, na nova natureza, o nosso pensamento está voltado para a eternidade, para a nossa vida com Cristo, e isto fica do lado de fora. Esse é o primeiro pensamento de Paulo, no capítulo 6, em decorrência do que ele afirma no verso 17 do capítulo 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma outra coisa que ele diz é relacionado às coisas que a nova natureza passa a rejeitar. Na primeira parte do capítulo 6, ele mostra aquilo aqui, a nova natureza está propensa a fazer o que ela deseja, o que ela ama, e que parece ser de pouco valor para este mundo. E na segunda parte do capítulo 6, Paulo mostra aquilo que a nova natureza naturalmente rejeita. Ela não quer isso para ela. É onde nascem textos que nós conhecemos bastante e que nos dão até bastante trabalho, né? É aqui que aparece Paulo dizendo, escrevendo aos Coríntios, dizendo: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Então, Paulo chama atenção para que os coríntios, os irmãos da igreja, prestem atenção em algumas coisas especiais. Aí ele diz, em função de sermos o que somos, a partir do versículo 17 do capítulo 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em função disso, Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se a pessoa quiser estudar, considerar um casamento misto, né, uma sociedade mista de um fiel com um infiel, como nós, os crentes, recomendamos que não se faça, por causa da própria palavra de Deus e da incompatibilidade da velha natureza com a nova, e da incompatibilidade de um fiel com o infiel. Como é que você vai se casar? Como é que você vai fazer negócio, abrir uma sociedade? Como é que você vai negociar, empenhar a sua vida, colocar a sua vida, né, para certas coisas, na dependência da visão, das atitudes de um infiel, de alguém que não nasceu de novo? Por mais que isso possa parecer duro, Paulo fala com absoluta naturalidade. É natural que aquele que nasceu em Cristo se case com uma pessoa que também nasceu em Cristo, porque a sua alma, a alma dela ou dele, né, ambas estão voltadas para Cristo Jesus. Os seus pensamentos, né, em comum acordo, voltam-se também para as coisas de Cristo Jesus. Mas isso é impossível acontecer com quem tem uma nova natureza e com uma pessoa que não tem. É impossível acontecer um acordo espiritual com aquele que foi gerado, como diz Pedro, da semente santa do Evangelho, que forma em nós essa nova natureza de Cristo. É impossível haver acordo entre quem foi gerado por essa semente santa do Evangelho e em quem não foi, em quem vive ainda, né, nas orientações e nas normas
nas preferências da velha natureza em Cristo Jesus. Daí, é um crente casar com um descrente. O que é que vai acontecer? Pode acontecer que sejam duas pessoas boas, mansas, né? Pessoas que têm valores humanos até muito bons, e eles conseguem fazer família, vivem dentro de um certo respeito. Agora, para onde vocês dois estão indo? Na medida que o tempo vai passando e nós vamos avançando para o final da nossa vida, um vai caminhando em direção a Deus, ao céu, à vida eterna. O outro, o cônjuge, está caminhando em direção ao inferno. E a vida de oração, e a vida de busca da orientação da palavra de Deus, como é que fica? E outra coisa, Paulo, em função disso também, diz que agora nós somos o templo de Deus. Aquele que nasceu de novo é o templo de Deus, templo da habitação de Deus. Por isso, Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual. E olha as perguntas que ele faz. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Isto é maravilhoso. Mas você tem que considerar essa passagem, né, tendo como base, como referência, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Meus queridos irmãos, desejo e oro para que esse versículo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu rogo a Deus para que isso esteja dentro do meu coração, com todo o poder que essa palavra tem, dando-me consciência de que eu nasci de novo, e que tenho uma nova natureza, e que as coisas mudam drasticamente na minha vida. Não há mais espaço para o olhar para trás, mas daqui para frente o nosso olhar está em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino, adorando ao nosso Deus, e em seguida vamos mais uma vez orar e despedir-nos deste culto de adoração ao nosso Pai Celestial. Meu
Queridos irmãos, estamos então chegando ao final do nosso culto e nós vamos encerrá-lo orando e desejando que, com a nossa nova natureza em Cristo Jesus, daqui para frente, cuidemos mais de onde repousar os nossos olhos, onde fixar os nossos olhos. Não é mais para trás, não pode ser mais para as coisas relacionadas à velha natureza. Mas, a partir do que Paulo também diz, né? E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. O olhar daquele que tem uma nova natureza. A busca do casamento, nos negócios, né, nas associações, que sejam dirigidas pelos princípios da nova natureza. Os nossos relacionamentos duráveis, como casamento, sociedade, se melhor não fazer sociedade de negócios empresariais, mas se fizer, faça com alguém que é regido pelos mesmos princípios que estão na nova natureza colocada em nós por Cristo Jesus e não na velha natureza. Deus nos dê muita sabedoria para vivermos intensamente o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar encerrando o nosso culto. Deus bendito, todo-poderoso, nós pedimos humildemente que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração e abra cada vez mais o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreender a Tua palavra e interpretá-la à luz do que somos hoje por causa de Cristo Jesus. Como deve ser a nossa vida, em que devemos pensar, por que caminho andar, de quem nos aproximar, de quem nos distanciar, em termos de vida e de negócios. Ó Deus bendito, como Paulo mesmo diz, para essas coisas, quem é idôneo? Então, Senhor, em nome de Jesus, concede idoneidade ao Teu povo, que nasceu em Cristo, que precisa viver para Cristo, viver a vida de Cristo, já que Ele morreu a nossa morte. Querido Deus, cuida do nosso pensamento, do nosso coração, vivifica a Tua palavra dentro de nós, para que a nossa natureza em Cristo Jesus domine nossos corações e cresçamos em tudo nele, até chegarmos à sua própria estatura. Cristo Jesus, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós pedimos estas bênçãos. Amém. Queridos irmãos e amigos, como vocês sabem, enquanto estamos vivendo esse isolamento social, nós estamos trabalhando dessa forma, né? Às quartas-feiras, às 20 horas, domingo de manhã, às 10h30 e também domingo à noite, né, às 19 horas, os nossos cultos no canal do YouTube e durante a semana, nas tardes de segunda, terça, quinta, sexta e sábado, às 15 horas, no Facebook, a página da igreja, nós temos as nossas lives, que é um esforço nosso também para levar a palavra do Senhor todos os dias aos nossos queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, mas também com o alcance aos nossos irmãos de outras igrejas, há vários que acompanham os nossos trabalhos. Então, nós nos encontramos todos os dias, né, pela graça de Deus. Deus abençoe a você, tenham todos uma boa noite, durmam bem e que Deus cuide da sua alma, do seu coração, do seu corpo. Tenham todos uma boa noite. Um grande abraço.